Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Todos muito bem-vindos. Bom, nosso primeiro vídeo, que eu planejei aqui para o nosso canal, será o nosso curso. O curso de tarô, tá? Tô aqui preparando esse curso com muita alegria, tá? Para você, querido consulente, querido aprendiz de tarô, aquele que está procurando aprender sobre o tarô. Você chegou aqui no canal certo, tá? Aqui eu vou trazer orientação, vou trazer um curso de tarô, com tudo que eu aprendi até agora, tá? Vou trazer aqui a minha leitura, a minha forma didática de ensinar a vocês, de uma forma objetiva, de uma forma clara, tá? Para que vocês possam ou fazer leituras para si mesmo sobre o tarô, tá? Ou para que vocês possam ler para alguém, algum familiar, algum parente, amigos, ou mesmo para que você possa se tornar um tarólogo profissional, tá? Então aqui você vai ter essa orientação, esse curso, tá? É um curso gratuito aqui nesse canal, aqui no nosso canal, tá bom? Espero que eu possa ajudar com as orientações e a objetividade, tá? Que pretendo trazer aqui para esse curso, tá bom? Bom, eu comecei a espiritualidade aqui, me orientou a começar pelo naipe de ouros, tá? A gente tem aqui o Ás de Ouros, tá? Esse tarô aqui, eu escolhi esse tarô porque ele é muito bonito, as imagens são muito bonitas. Esse tarô aqui, para quem gosta, de saber. Aqui a gente tem o Mystic Forest Tarot Cards, tá? Esse tarô aqui é muito bonito, tá? As imagens são muito lindas, muito expressivas. Eu estou vendo se está gravando direitinho. Muito expressivas e vai ajudar aqui. Eu poderia até pegar outros tarôs, para a gente trazer mais imagens ricas, mas eu preferi escolher só esse por enquanto, tá? Espero que vocês gostem, me digam aí se vocês gostaram, tá? Então vamos lá. Começando do naipe de ouros. O naipe de ouros, ele fala o quê? Fala do elemento terra. Tá? Aqui a gente está escrito Ás de Pentáculos, né? Também temos também essa nomenclatura, tá? Para ouros, a gente também pode falar Ás, pode falar pentáculos, tá? Que está falando de terra, está falando do material, está falando das aquisições, tá? Aqui do plano terreno. E aí, que aquisições? Só está se referindo a dinheiro? Não, não necessariamente. Está falando de conquistas, de família, tá? Da aquisição de um emprego, tá? Tudo que você transforma em algo palpável, tá? Que fala do que é terreno, do palpável, da materialização, é o material, tá? Então, a carta ouros, o naipe ouros, ele vem falando dessa materialização. Bem, só para dar essa introdução para vocês, tá? Então, vamos começar aqui com a carta Ás de Ouros, tá? A carta Ás de Ouros, ela fala o quê? Vocês veem que tem ali o quê? Uma moeda, tá? A gente começa aqui com a oportunidade. Essa carta, ela fala da oportunidade. Olha lá, vocês veem aqui que é como se a espiritualidade, como se o divino,
desce a você aqui uma oportunidade, uma chance, tá? Ou essa oportunidade venha, tá? Em termos de trabalho. Aqui pode representar também um sentimento, uma segurança, tá? Algo aqui é um início, né? Sempre a carta Ás, ela vai trazer o início, tá? Muito mais aqui, no caso, a oportunidade. Dependendo da junção, porque no tarô nós vamos ler por junção de cartas, tá? O tarô, ele não vai ter, eu vou até trazer para vocês as combinações, né? Claro que dentro de um, para ajudá-los, mas dentro de um contexto, você vai, o tarô, você vai fazer a leitura do tarô dentro de um contexto, tá? Ou seja, você vai olhar todas as cartas que estão ali naquele jogo. Geralmente, tá? Como eu faço o jogo? Eu vou até mostrar depois dessa leitura um jogo, tá? Depois aqui, o jogo geralmente eu tiro quatro cartas, 8 cartas no total, tá? Se você quiser fazer uma pergunta mais objetiva, utiliza 4 cartas, tá? Eu tenho trabalhado assim, tá? No máximo 8 cartas, tá? Ou inicialmente, para você ir aprendendo, para não ficar muita informação, você tira 4 cartas, tá? Aí tem outras formas também, né, de jogar, mas eu vou, aqui no curso, eu vou tratar as definições das cartas e as junções, tá? Eu, no caso, vocês vão ver aqui pelas leituras que eu faço assim. Bom, seguindo aqui. Então, o As de Ouros, ele fala o quê? De oportunidade, tá? De algo assim, é como se algo acontecesse que você não estivesse esperando, tá? Como você vê aqui, olha, tá iluminado, né? É como se o céu, o divino, de acordo com a sua crença, né? Se for Deus, o divino, o universo, te dando aqui uma grande oportunidade, tá? Então, a mensagem central dessa carta pode ser, como eu falei, um emprego, pode ser aqui um amor chegando, tá? Pode ser aqui uma casa, pode ser você recebendo aqui um dinheiro, né? Tá? Então, dependendo do contexto, dependendo da junção das cartas, do contexto ali da leitura, da pergunta, você vai ter aqui um significado, tá? Os mais que eu posso citar aqui, os mais importantes seriam esses, tá? Que foi falado aqui. Bom, seguindo aqui a gente tem o 2 de ouros na sequência. A gente tem aqui, olha, a carta 2 de ouros, tá? A carta 2 de ouros, ela fala, você vê que tem a pessoa aqui, né, a mulher ali, ela está tentando ali manter o equilíbrio. Essa carta ela fala, uma das mensagens principais dessa carta é o equilíbrio, tá? Aqui é como se a pessoa ela tivesse mesmo tentando manter ali o equilíbrio, tivesse com muitos afazeres. Essa carta, por exemplo, ela pode estar falando de muitos afazeres, daquela rotina, né? E é como se a pessoa estivesse tentando equilibrar aquela rotina. Pode estar falando de alguém tentando manter 2 relacionamentos, tá? Essa carta ela está falando de equilíbrio, né? A mensagem principal, né, é de você, para que você mantenha o equilíbrio, ela vai estar sempre ali, olha, manipulando aquelas 2 moedas ali, né? Porque senão elas vão cair. Então essa carta ela fala também do movimento, né? Para que você se mantenha em movimento. Você se mantendo, que é a rotina da vida, né? Quando você mantém o movimento, você mantém o equilíbrio, né?
tá? Seria uma das mensagens da carta, dessa carta 2 de ouros. Essa carta 2 de ouros também ela fala o quê? De possibilidades, de várias possibilidades, além do equilíbrio. Ela pode estar falando dentro de um contexto ou dentro de uma junção de cartas, de possibilidades, tá? De mais de uma possibilidade. Enfim, tá? Essas são as principais significações dessa carta aqui, 2 de ouros, tá? Vamos aqui para a carta 3 de ouros. Bom, aqui, essa carta 3 de ouros, ela fala de, pode estar falando de trabalho, como pode estar falando de relacionamento, tá? Ela fala o quê? Que em equipe, é uma das mensagens, das significações dessa carta, vocês veem ali que a gente tem ali os duendes, né? Eles estão o quê? Trabalhando em equipe, tá? Essa carta ela fala de uma valorização, ela fala que uma pessoa ali pode ter um dom, né? E ela algum chega mais duas pessoas, né? Porque ela, nessa visualização aqui são 3, né? E podem chegar ali duas pessoas valorizando esse trabalho ou um trabalho aqui em equipe, tá? Aqui pode estar falando do trabalho em si, de uma empresa, tá? De um trabalho em equipe, tá? Pode estar falando de relacionamento, tá bom? Então ela mostra muito a questão da valorização ou da não valorização, né? Dos seus esforços serem valorizados, tá? Essa seria a mensagem principal aqui do 3 de ouros. Bom, agora a gente vai para o 4 de ouros. Peraí, gente, vou ter que parar porque o 4 de ouros não está aqui na mesa. Bom, então voltando aqui a carta 4 de ouros. Olha que linda essa carta. Bom, a carta 4 de ouros, você vê que a pessoa, né, a menina ali, ela tá segurando a moeda, né? Essa carta, ela fala o quê? De apego, ela fala de segurança, ela fala, pode estar falando aqui de um presente, tá? Como essa carta ela fala da pessoa, da teimosia, tá? Ela fala que aqui a pessoa, é como se a pessoa, né? Isso, como eu sempre falo para vocês, sempre analisar a junção das cartas, o contexto no qual essa carta está inserida, tá? Então aqui a gente pode estar falando de quê? De uma pessoa ou que ela tem ali apego, ou uma pessoa teimosa, uma pessoa que não quer ceder, uma pessoa que não quer sair, que se sente segura e não quer perder aquela segurança, não quer sair daquela zona de conforto, tá? Então, essas são as principais significações dessa carta, 4 de ouros. Presente, teimosia, insistência, não querer sair da zona de conforto, se sentir seguro, tá? Isso de acordo com as junções e com o contexto do jogo, tá? Vamos aqui para a carta 5 de ouros. 5 de ouros. Aqui a gente tem uma pessoa aqui, né, no chão. Não sei se dá para vocês perceberem, né, como se essa pessoa ela está aqui do lado de fora, né? E a gente vê aqui uma casa, onde a gente vê ali que essa casa está aquecida, né? Nessa carta a gente sempre vai ver isso, tá? A gente vai ver aqui
a falta, a representação aqui da falta. A gente pode também perceber um orgulho, uma incomunicação, tá? Essa carta vai estar representando isso, tá? Incomunicação, orgulho, falta, uma crise, tá? Uma crise até financeira, tá? Então, essas são as principais significações dessa carta, sempre mostrando que há uma falta aqui, né? Como você vê, essa pessoa, ela tá ali, né? Do lado de fora, ela tá no relento, né? E aqui a gente entende que há alguém do lado de dentro, né? Então pode estar representando aqui uma incomunicação, ou pessoas que estão sem se falar, né? Ou alguém pode estar diretamente falando aqui de dinheiro mesmo, né? De riqueza, de falta, alguém passando aqui uma privação, tá? E outra passando aqui por um momento de prosperidade, né? Essa carta faz esse contraponto, tá? Bom, vamos aqui para a carta 6 de ouros. A carta 6 de ouros, olha aqui a representação, tá? Nessa carta aqui, a gente vê que há uma pessoa aqui afortunada dando algo, né? Aqui, presenteando alguém. Aqui, no caso, uma pessoa menos favorecida e alguém aqui que está aqui querendo ser justa, né? Aqui essa pessoa quer presentear, quer dar. Ali no caso ela está com algum alimento, tem moedas, né? Ali tem moedas. Essa pessoa está querendo ser justa e está querendo equilibrar, né? Essa balança, como se ela tivesse, olha, você vê que aqui até atrás tem um saco aqui de moedas, né? E essa pessoa então ela quer dar, quer dividir, né? Aqui essa carta ela fala de reciprocidade, tá? Ela fala de se você estiver jogando para alguém, dependendo das cartas, né? Essa pessoa pode estar recebendo, né? Aí pode ser reconhecimento, pode ser um cargo, ela pode estar recebendo alguma quantia de dinheiro, ela pode estar num relacionamento mais recíproco, tá? Ou não. Então você vai sempre analisar aqui as cartas, tanto da junção quanto do contexto aqui do jogo, tá? Vamos aqui para a carta 7 de ouros. Aqui nessa ilustração, você vê uma pessoa que ela... geralmente essa carta, né, a pessoa, ela... Você vê aqui que essa pessoa, ela está com uma posição de espera, né? Essa carta, ela fala de um investimento e de uma espera, tá? Uma espera que não é a curto prazo, tá? Sempre ela vai fazer uma denotação a uma longa espera, tá? É algo que vai ser ali plantado, né? Você vê aqui que a árvore está dando frutos, tá? Algo que vai ser plantado e que num dado momento, no momento certo, haverá a colheita, tá? Então essa carta, ela fala de espera, ela fala que você já tem ali uma prosperidade, tá? Mas ela também pode estar falando de uma insatisfação, né? Dependendo da junção aqui das cartas, ela pode estar denotando uma insatisfação, pode mostrar que a pessoa tem recursos, mas que ela está insatisfeita, ou que ela está analisando, tá? Então, essa carta aqui, ela é um pouco, eu acho ela um pouco complexa, tá? Dentre todas as cartas aqui do naipe de ouros, essa carta é uma carta que eu acho mais complexa, porque ela vai depender muito das junções na hora da análise do jogo, tá? Porque você pode... ela pode estar demonstrando aqui uma espera, como ela pode estar demonstrando uma insatisfação, como ela pode estar demonstrando uma análise, como ela pode demonstrar também que a pessoa ficou ali parada, ela não
não vai arriscar, tá? Porque ela tem ali uma aquisição, então ela não vai arriscar, então vai depender muito do contexto aqui do jogo, tá? Vamos agora para o 8 de ouros. Carta 8 de ouros. Vejam aqui a visualização, né, a imagem da carta. Você vê que aqui a pessoa está trabalhando, né, se dedicando. Essa carta fala disso, ela fala de dedicação. Pode ser em relação ao trabalho, como também pode ser num relacionamento, tá? Então essa carta vai mostrar isso, sempre uma dedicação, tá? Sempre a pessoa que está ali aprimorando o seu relacionamento, aprimorando o seu trabalho, tá? Seria a mensagem, né, principal aqui dessa carta, objetivamente falando, né? 9 de ouros, olha aqui. 9 de ouros fala o quê? Fala do momento da colheita, né? Fala aqui de prosperidade. Essa carta ela vai representar segurança, tranquilidade. É aquela carta que vai representar você numa conquista pessoal, tá? Aqui você se formando, aqui você conquistando aquele emprego, aqui você recebendo algum aumento, recebendo um salário desejado, tá? Então aqui você vai estar no momento de conquista, no momento aqui de equilíbrio, de tranquilidade, se sentindo seguro, tá? Se for em relação ao relacionamento, você vai estar aqui se sentindo seguro, tranquilo, tá? Se for em relação a você mesmo, você vai estar aqui no momento mais de se sentindo segura ou seguro, tranquilo, tá? Você aqui, essa carta ela mostra também a pessoa que ela tem a sua conquista, né? Como eu falei, a conquista pessoal, né? Você pode estar aqui envolvido em uma conquista pessoal, tá? Envolvido com o seu trabalho, com as suas conquistas, com seus estudos, tá? Bom, vamos aqui para a carta 10 de ouros. Carta 10 de ouros, ela fala o quê? Do equilíbrio, da segurança, tá? Aqui a gente vê um casal, né? Aqui fala de conquista, de tranquilidade, de segurança, também dando continuidade aqui o 9 de ouros, né? Aqui você pode estar num momento aqui de prosperidade, tá? Um momento aqui de segurança, até no seu relacionamento, se sentindo mais tranquilo, tá? Você aqui alcançou conquistas que te deixaram, né, com que você se sentisse aqui mais seguro, mais tranquilo, tá? É um momento aqui que você vai estar desfrutando. Aqui também, aqui você vai estar no momento de desfrutar, mas aqui seria algo mais individual, tá? Aqui no caso, você vai estar desfrutando com alguém, com a sua família, tá? Aqui pode estar representando também a sua família, vai estar no momento ali da sua, se sentindo seguro com a sua família, tranquilo, desfrutando, né, das suas conquistas, tá? Pajem de ouros. Pajem de ouros está falando de um investimento. Aqui é quando você começa a investir em algo. Pode ser nos seus estudos, pode ser no relacionamento. Aqui está falando, pode estar falando de um início de um relacionamento, tá? Aqui também pode estar falando de uma, porque o pajem ele fala de uma comunicação. Aqui pode estar falando de uma comunicação, chegando uma comunicação para você e uma boa comunicação. Claro que tudo vai depender da junção aqui das cartas, tá? Então, está falando de um novo pretendente na sua vida, uma pessoa que quer investir. Como pode estar falando dos seus estudos, você é aqui no momento de investimento, realizando aqui um investimento nos seus estudos, tá? Você recebendo aqui uma boa notícia também, tá?
Sempre o pajem vai estar falando dessas significações, tá? Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros, você vê, olha, a moeda está lá na frente, né? O que fala o Cavaleiro de Ouros? Ele fala de um investimento a longo prazo, tá? Aqui fala de algo que você precisa se dedicar, precisa lutar, tá? Que vai demorar. Sempre a carta de ouros, ela fala de um pouco de demora, tá? Então aqui, principalmente na carta Cavaleiro de Ouros, a gente fala aqui há uma representação de algo que você vai investir a longo prazo, tá? É um investimento, né? Aqui traz uma seriedade, né? Se essa carta sai num jogo de relacionamento, assim como o Pajem de Ouros, né? Aqui está falando de alguém que quer investir, tá? Que quer trabalhar, uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que vai conquistar aqui o que ela quer, tá? Mesmo que ainda seja a longo prazo, que seja a longo prazo. Bom, temos aqui a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, você vê, olha ali, é uma pessoa que está o quê? Se sentindo segura, tranquila, tá? Em termos emocionais, também vai representar isso. Segurança, equilíbrio, tranquilidade. Também pode representar uma pessoa, uma mulher que pode estar ajudando o consulente, tá? Então aqui a gente vê uma pessoa generosa, a gente vê aqui generosidade. Você vê que essa pessoa, ela tem uma estabilidade e dentro de um jogo pode representar uma mulher que esteja ajudando o consulente, tá? Além dessas outras informações aqui, tá? Mais objetivas dessa carta. A carta Rei de Ouros, ela vai estar representando o quê? Um homem também generoso, um homem que alcançou aqui uma estabilidade, uma segurança, fala de prosperidade, tá? Essa carta pode representar que você possa ter ganho uma herança ou pode ganhar uma herança, tá? Também estes significados aqui. Um pretendente que vai lhe trazer segurança, tranquilidade, vai ser uma pessoa generosa, tá bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa introdução. Na próxima aula, né, eu vou estar trazendo as possíveis combinações aqui para que vocês possam objetivamente, né, poder se sentirem seguros na leitura, tá? Das cartas, tá bom? Bom, peço que vocês se inscrevam aí no canal, tá? Que vocês coloquem aí, já vão fazendo um treino das junções aqui das cartas, tá? Aqui do naipe de ouros, para que vocês possam fazer boas leituras, né? Já ir treinando mesmo, tá? Para a nossa próxima, nosso próximo vídeo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido, né? Ficou bem prático, bem objetivo, esse seria o objetivo aqui, tá? No curso. E até o próximo vídeo. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui hoje? Nossa segunda aula aqui de tarô com o naipe de ouros, tá? Com o que a gente fez na última aula. O que eu vou fazer aqui nessa aula? Eu vou tirar aqui 4 cartas. Vamos ver aqui uma junção dessas cartas, tá? Aqui para vocês. Caiu uma carta, 5 de ouros. Aquela carta Pajem de Ouros.
aí. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma leitura. Gira aqui. O universo, a espiritualidade. Uma leitura. Dois de ouros. Então, aqui vamos ver aqui o que a gente pode... qual a mensagem que a gente pode tirar aqui dessa leitura. O que a gente tem aqui? Cinco de ouros, vocês lembram do que fala, né? O cinco de ouros fala de falta, né? Com o pajem de ouros. Aqui a gente pode estar vendo o quê? Uma crise, tá? Aqui pode ter aqui uma incomunicação, tá? A gente pode ter aqui alguém, vamos falar alguém, né? Alguém aqui pode estar querendo se comunicar, né? Depois de um período aqui, sim, se falarem, ou aqui pode ter aqui um orgulho, né? Se bem que a gente tem aqui o quê? Vamos dar possibilidades para a leitura. Gente, é muito importante, tá? No tarô, é importante que, claro, dentro de um contexto, né, você já possa entender, né, se a leitura fala de amor, ou mesmo diante da pergunta do consulente, né? Claro que se ele perguntou de amor, você vai realizar a leitura dentro dessa pergunta, né? Vamos dizer que o seu consulente tenha perguntado sobre relacionamento, tá? Se essa pessoa irá falar com essa pessoa, aqui a gente vê que sim, aqui a gente vê que vai ter uma comunicação. Há um período aqui em que houve aqui um orgulho, houve um período aqui em que não estavam se falando, né? Mas essa carta aqui, ela já traz o pajem de ouros, né? Ela já traz aqui o que? A possibilidade, a energia. O tarô ele fala o que? De energias, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade, a energia do jogo dessa pessoa nos traz a informação, a possibilidade de haver aqui uma comunicação, tá? Aqui a gente vê a crise, a gente vê um momento ali em que eles não, você vê que a pessoa, né, ela tá que ali isolada, tá triste, né? A gente vê aqui uma crise, um afastamento, tá? E aqui a gente já vê o que? A pessoa pode aqui se comunicar, tá? Aqui pode ser até através de uma ligação telefônica, né? Através de uma mensagem, tá? A gente vê aqui essa comunicação aqui acontecendo, tá? Tem essa possibilidade, tá? O tarô, ele trabalha com energias do momento, tá? Então, você pode estar falando para o seu consulente aqui, no teu jogo, há essa possibilidade, há essa energia de comunicação aqui, tá? Depois de um período aqui de crise, tá? Aqui a gente vê o quê? A carta 3 de ouros. A carta 3 de ouros fala o quê? De relacionamento, fala de reconhecimento, fala de um trabalho em equipe, né? De um reconhecimento. Então, a gente vê aqui o relacionamento, tá? Que vai ser restabelecido, porque a gente tem aqui o 2 de ouros, né? Aqui o relacionamento, ele vai se equilibrar aos poucos, tá? Num trabalho aqui de ambas as partes, tá? Aqui é importante que se tenha o quê? Um reconhecimento, tá? E que os dois possam fazer ali mudanças, investir no relacionamento, tá? Valorizar
as qualidades, valorizar o empenho, tá? De cada um aqui no relacionamento, né? Então aqui a gente pode estar lendo que há possibilidade. Aqui até mais de uma possibilidade, a gente vê aqui, ó, mais de uma possibilidade. Aqui esse relacionamento, partindo dessas orientações, tá? Porque o tarô, ele trabalha também muito com mais do que previsões, ele trabalha com orientação, tá? O tarô, ele é um oráculo em que o consulente ele vai buscar ali uma orientação. Você deve explicar isso para o teu cliente, tá? Que esse oráculo, que ele está buscando um oráculo em que ele vai ter previsões, ele tem energias do momento, ele tem orientações, tá? Que vão ajudar nas escolhas que ele vai fazer, tá? Então, quando ele vier se consultar, deixe isso claro para o seu consulente, né? Que ele ali vai ter orientações, tá? Que ali você vai apresentar possibilidades e que vão ajudá-lo, que vão trazer uma melhor orientação, tá? Para a vida dele, para os momentos ali que ele precisa tomar certas decisões, né? Pra trazer ali um aconchego, tá? Uma tranquilidade. Então isso é muito importante de ser transmitido, tá? Então o que a gente tem ali? Então possibilidades, um relacionamento que vai estar se estruturando, se equilibrando, tá? Aqui também, essa carta aqui, dependendo do contexto, do que está se falando, né? Aqui pode também estar mostrando que essa pessoa ela pode estar ali com muito trabalho, tá? Essa pessoa ela pode estar muito focada no trabalho, ela pode estar realizando aqui muitas atividades ao mesmo tempo, tá? Principalmente aqui profissional, tá? Ela pode estar muito focada aqui no profissional, muito atarefada, né? E isso pode estar trazendo também esse afastamento aqui, essa incomunicação. Então, vocês repararam, dentro de um jogo aqui de 4 cartas, quantas possibilidades você vai ter aqui nesse jogo, tá? Trazendo aqui para o seu cliente essas respostas aqui, tá? Para ele. Então é importante estudar, conhecer cada carta. Aqui eu trouxe um curso, né, bem objetivo, bem didático, tá? Mas é importante conhecer as cartas, né? Você estudar cada significação, ver a história daquela carta, para que nas junções das cartas você consiga entender ali essa leitura, né? Fazer as significações adequadas, corretas ali para o seu consulente, até mesmo, ou até mesmo para você mesmo, né? Nas leituras pessoais ali, tá? Que você faça para você, tá bom? Vamos ver aqui mais uma combinação, umas combinações. Vamos pensar aqui numa pergunta. Vamos fazer agora, focando aqui numa pergunta. Pessoa, seu querido consulente quer saber se ele vai conseguir um emprego. Vamos de novo pensar aqui. Sempre é importante focar na pergunta, embaralhar, tá? Eu faço assim, tá? Aí você vai buscar, você vai conseguir chegar à tua forma de trabalho, tá? Vamos lá. A pessoa vai conseguir encontrar aqui um emprego. Olha, caiu de novo Pagem. Pagem fala de um investimento, fala de uma comunicação. Olha, uma comunicação
uma comunicação ou que está sendo trabalhada, né? Precisa ser trabalhada. A pessoa precisa investir. Aqui a gente tem o pajem de ouros e o 8 de ouros, né? Então aqui me fala que essa pessoa, o teu consulente, o consulente aqui no caso, ele precisa aqui investir, talvez, né? Estudar mais. Seria um momento aqui dele focar mais nos estudos, tá? Vamos ver aqui. Olha, porque aqui a gente tem o que? O 2 de ouros. 2 de ouros também pode estar falando de comunicação, tá? 2 de ouros ele fala o que? De possibilidades. Aqui a pessoa, se ela, eu entendo assim, se ela investir. Tô tentando arrumar aqui a melhor forma aqui de ver. Peraí, gente. Se aqui a pessoa investir, né? De novo, vamos voltar aqui. Aqui eu entendo a pessoa, ou ela pode aqui ser também, ela recebendo aqui, porque o pajem está falando o quê? De uma comunicação. Aqui a pessoa pode receber uma comunicação de um trabalho, aqui a gente vê a pessoa trabalhando, né? Se dedicando ali. Como também pode representar aqui o momento da pessoa estar ali investindo no seu dom, nos seus talentos, fazendo aqui um curso, fazendo uma faculdade, se dedicando, aprimorando aqui, né? Tá? Então, dependendo do feedback do cliente, né, do que ele da contextualização ali, né, da história, do relato dele, você vai conseguir entender, adequar a leitura à realidade ali do teu cliente, do teu consulente, tá? A gente aqui, olha, dando continuidade à leitura, a gente tem o 2 de ouros e o 3 de ouros. Aqui a gente está falando o quê? Pode ter até mais de uma possibilidade de atividade aqui, tá? Essa carta também pode representar uma comunicação, tá? Olha, então tudo indica que essa pessoa ela vai conseguir aqui um emprego, né? Ela vai ser aqui valorizada, né? Aqui fala também de um equilíbrio, tá? Eu entendo aqui mais como possibilidade, mas pode falar também dessa pessoa conseguindo ali equilibrar, né? Chegar no equilíbrio e conquistar aqui esse emprego, né? Esse reconhecimento. Essa pessoa também pode ter a possibilidade de um trabalho aqui que pode ser em equipe, ela pode ficar em dúvida entre trabalhar numa empresa e trabalhar aqui numa sociedade, pode ser que ela fique em dúvida, né? E aqui no caso pode ter 3 pessoas, tá? Nessa sociedade, tá? Aqui a gente vê que poderá haver um trabalho aqui em equipe, tá? Então, a princípio, né, vai encontrar sim, vai encontrar esse emprego. Aqui o jogo ele está mostrando isso. Então você vai apresentar essas possibilidades para o teu cliente, tá?